Fala galera, esse é o canal Show das Exatas e vamos dar prosseguimento à nossa playlist sobre circuitos elétricos. Na nossa primeira aula, aula de conceitos básicos, já estudamos os sistemas de unidades, a carga elétrica e a corrente elétrica. Na nossa aula 1.3, vamos estudar tensão e potência elétrica. A tensão ou diferença de potencial é a energia necessária para deslocar uma carga unitária através de um elemento. A sua unidade de medida é o volts. Este trabalho é realizado por uma força eletromotriz externa, conhecido popularmente como fém. Essa fém também é conhecida como tensão ou diferença de potencial. Logo, a grandeza elétrica que estamos estudando hoje, ela pode ser chamada de três formas. A gente pode chamar ela de força eletromotriz, a gente pode chamar ela de tensão, ou a gente pode chamar ela de diferença de potencial. Aí fica a sua escolha, o que você achar mais conveniente, mais fácil. A tensão, VAB, entre dois pontos A e B em um circuito elétrico é a energia necessária para deslocar uma carga unitária de A para B. Ou seja, na nossa segunda aula a gente estudou o conceito de carga elétrica. E lá a gente viu, né, que a carga elétrica ela tem cargas positivas, ela tem cargas negativas. A gente viu que a carga ela é quantizada, ou seja, Q é igual a N em que é a nossa carga eletrônica. E aí a gente também viu que a carga ela não pode nem ser criada e tão menos destruída. As cargas elétricas elas podem ser transferidas. E aí que entra a nossa tensão elétrica. O que nossa tensão elétrica faz? Está dizendo aqui, ó, a tensão ela é a energia necessária para deslocar uma carga unitária de A para B. Ou seja, ela faz o trabalho, ela realiza o trabalho. Que trabalho é esse que ela realiza? Ó, a carga está aqui, e aí a gente aplica uma DDP, uma diferença de potencial, e essa carga é transferida desse terminal, ó, para esse, passando pelo elemento. Então, esse é o trabalho, ou seja, essa é a função da tensão elétrica em um circuito. Ok? E aí, a gente tem que ter noção sobre um conceito elétrico, que seria o conceito de, tá aqui, potencial elétrico. O que seria o potencial elétrico? O potencial elétrico seria nada mais, nada menos do que o acúmulo de cargas em um determinado específico. Oh, o que é que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que aqui, ó, eu tenho várias cargas acumuladas. E aqui eu também tenho várias cargas acumuladas. Mas eu só tenho uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, quando a quantidade de cargas do ponto A é diferente do ponto B. E se forem iguais, eu tenho tensão? Não. Se você tem a mesma quantidade de cargas no terminal A e no terminal B, você não tem tensão elétrica. Ou seja, a tensão elétrica é uma diferença entre um potencial e outro, entre um acúmulo de carga num determinado ponto e o acúmulo de carga em outro ponto. Se esses dois potenciais eles são iguais, a minha tensão ela é nula. Diferença, eu tenho igualdade. Beleza? Então, matematicamente, vamos definir a nossa tensão elétrica. Na nossa primeira aula, a gente estudou o conceito dos sistemas de unidades de medida. E lá a gente tirou 7 grandezas fundamentais e algumas grandezas derivadas. A tensão elétrica ela é uma grandeza derivada, derivada de outras. E seriam quais? Vamos descobrir agora desenvolvendo a análise dimensional da grandeza elétrica tensão. Então vamos lá. A tensão VAB ela é diretamente proporcional ao diferencial de energia e inversamente proporcional ao diferencial de carga, onde V é a tensão, ou DDP, medido em volts, W é energia ou trabalho, que é medido em joule ou joules, eu prefiro. Q é a carga que a gente já estudou, que é medida em coulomb. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb. Sendo que um joule, a gente sabe lá de física 1, fundamentos da mecânica, que é o trabalho. Então, o trabalho a gente também sabe que é força vezes deslocamento. E a força a gente sabe que é massa vezes aceleração. Logo, ó, um joule ele é igual ao quê? O joule é igual a um trabalho. O trabalho é força, deslocamento. Sendo que
A gente sabe que a nossa força, ela é o quê? Ó, massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Então, vamos lá. Então, nosso Joule vai ser o quê? Joule vai ser igual a quilograma, aceleração, metro por segundo ao quadrado, vezes a distância, que ela é em metro. Logo, a gente vai ficar com quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Isso aqui equivale a um joule. E aí, temos que 1 volt é igual a um joule por coulomb. De tal forma que agora a gente fica com volt é igual a quilograma, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, por coulomb. E o coulomb é C. Ok? Então, essa daqui é a nossa análise dimensional da grandeza elétrica tensão. Vamos prosseguir. Polaridade da tensão. Logo, se eu tenho uma diferença de potencial, num potencial vou ter mais carga do que o outro, logo a gente consegue polarizar a nossa tensão. Ou seja, a nossa tensão a gente já sabe que é dW dQ, ou seja, diferencial de energia pelo diferencial de carga. E aqui, está convencionado aqui, o terminal A como um positivo e o terminal B como um terminal negativo. O que isso implica dizer? O que é que esse VAB quer dizer? Vamos saber exatamente agora. Aqui, nesse exemplo prático aqui, eu tenho aqui, 9 volts. Mas o que é que esse 9 volts ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu tenho esse terminal aqui, eu denominei de A, e eu tenho esse terminal aqui que eu denominei de B. A diferença entre o terminal A e B é 9 volts. Ok? Então, o 9 volts, ele indica que esse terminal aqui tem 9 volts de diferença desse. Se está positivo é porque tem mais. Ok? Aqui agora, perceba que está invertido. O A agora está negativo e o B agora está positivo. Logo aqui agora eu tenho uma diferença de menos 9 volts. O que é que ele está dizendo? A minha diferença entre o terminal B e o terminal A é de menos 9 volts. Matematicamente, explicando aqui agora, eu tenho que a tensão de A até B é igual a menos a tensão de B até A. Perceba que se eu inverto a polaridade, eu também inverto o valor da tensão. Ok? Vamos agora estudar a nossa segunda grandeza de hoje, que seria a potência. Embora a corrente e a tensão sejam as duas variáveis básicas em um circuito elétrico, elas sozinhas não são suficientes. Não são suficientes. Na prática, precisamos saber quanta potência um dispositivo elétrico é capaz de manipular. Potência é a velocidade com que se consome, se absorve energia medida em watts. Logo, basicamente a potência é o trabalho realizado, ou seja, é quanto aquele elemento ele consumiu de trabalho. Então vamos lá. Matematicamente, como a gente define a nossa potência? A potência, não confunda com a tensão, tá? A potência ela é diretamente proporcional ao diferencial de energia e inversamente proporcional ao diferencial de tempo. A tensão ela é, V é igual a dW dQ, diferencial de energia sobre diferencial de carga. Já a potência é o diferencial de energia pelo diferencial de tempo. Ok? Então vamos seguindo. A gente sabe, que, dQ, nosso diferencial de carga, é igual a corrente e o diferencial de tempo. A gente também sabe que a nossa tensão ela é dW dt. WT não, dW dQ. Acabei de explicar que é dQ. Beleza? Então vamos isolar esse dQ, esse dW aqui, Então fica, dW é igual a V dQ. Sendo que dQ a gente já tem aqui, Já sabe que é IDT,
Então a gente vai jogar aqui. Então, ó, dw é igual a v. No lugar de dq, a gente vai botar i dt. E agora a gente vai substituir aqui. Logo, a nossa potência ela é igual a dw. Então, agora eu vou substituir o dw. Então, ó, potência igual a, no lugar de dw, eu vou botar tensão da corrente diferencial de tempo. Baixo o jatinho de tempo. Esse corta esse. Logo, a nossa potência ela é diretamente proporcional ao produto da tensão vezes a corrente elétrica. Essa daqui é a nossa potência elétrica. Logo, a potência ela é simplesmente a multiplicação da tensão vezes a corrente em qualquer elemento. Ok? Portanto, a potência absorvida ou fornecida por um elemento é o produto da tensão no elemento pela corrente através dele. Obrigado. Inscreva-se no canal. Até a próxima aula.